Hoje eu quero ministrar a palavra de Deus sobre um tema muito importante, muito interessante, mas deixa eu dar um passinho para trás. No final de semana passado, nós encerramos um ciclo, nós encerramos uma série de mensagens. Quem lembra sobre o que eram as mensagens até semana passada? Presença de Deus, buscar a presença. Se você perdeu alguma das mensagens, nós estamos organizando o nosso YouTube. Você pode ir lá, vai ter a playlist, série Presença de Deus. E lá você pode assistir todas as mensagens. Vai estar tudo disponível para você lá. Hoje, nós vamos começar uma série nova. E o nome dessa série é Pilares. Por que pilares? Pilar é uma viga de sustentação. E não sei quantos estavam na Assembleia. E na Assembleia a gente divulgou quais eram alguns pilares nossos. E também falamos sobre as nossas metas para o final do ano. E uma dessas metas era que toda a igreja soubesse a visão da igreja. E hoje a gente começa uma série para que possa ficar fixado na sua mente, no seu coração, qual é a visão que nós temos como igreja, qual a visão que Deus tem nos dado como igreja. E nós entendemos no Senhor que a nossa igreja precisa ser fundamentada em 3 pilares. E ao longo dessas semanas, das próximas semanas, eu vou estar explicando cada pilar que Deus tem nos direcionado a viver. O primeiro pilar é o pilar da adoração. Essa igreja precisa ser reconhecida como uma igreja adoradora, uma igreja que adora ao Senhor. Isso é um fundamento, uma viga de sustentação dessa igreja, uma igreja que adora em espírito e em verdade. A igreja também precisa ser conhecida como uma igreja que discipula, que cuida, que ensina. E por fim, o nosso terceiro pilar, uma igreja missionária, que envia, que planta novas igrejas, que sustenta missionários. Só para você entender, nós adoramos a Deus, nós discipulamos as pessoas e nós enviamos os missionários. Deus deu uma visão muito clara e eu preciso que até o final do ano você tenha isso de cor, você entenda. Se alguém perguntar qual é a visão da Igreja Batista Sião, você vai falar, nossa visão é ser uma igreja adoradora, discipuladora e missionária. Isso é algo que tem que estar claro no seu coração. E eu quero começar essa série, nós já começamos hoje pela manhã. Se você quiser ouvir o sermão, assistir o sermão, é só ir lá no YouTube. Nós vamos começar pelo pilar adoração. Hoje de manhã, o tema do sermão foi: não existe adoração sem sacrifício. Adoração não é simplesmente cantar. Eu até enfatizei que vir aqui cantar talvez seja um movimento de adoração mais simplório. A adoração, ela requer sacrifício, entrega. Hoje, a gente vai continuar nesse rumo. E eu quero só relembrar uma frase muito interessante do Sermão da Manhã. O ser humano não escolhe se vai adorar. Ele só escolhe o que ou quem vai adorar. O ser humano, ele tem linguagem de tecnologia nativo, tem instalado dentro dele o drive, né? Ele tem instalado na sua natureza a necessidade de adorar. Ah, pastor, eu conheço gente que é ateu, que não adora. Ele adora. Alguma coisa ele adora, talvez a sua própria consciência, talvez ele adore o próprio corpo, os bodybuilders. Alguma coisa está no altar do coração. Nós falamos da frase de João Calvino, que disse que
O coração do homem é uma fábrica de ídolos. É só você ler a palavra de Deus. Era muito interessante, Deus vinha com o povo, fazia um milagre, provia, era só o líder se afastar. O que o povo fazia? Erguia um bezerro de ouro, erguia alguma coisa, porque existe a necessidade do homem adorar a algo. Você precisa entender que nós, crentes em Jesus, precisamos colocar no altar do nosso coração simplesmente Deus. Essa noite, eu quero que você saia daqui entendendo que você é chamado para uma adoração radical. Sabe por quê? Existem pessoas que adoram de maneira radical, mas adoram do jeito errado. Olha só esse personagem aí. O nome dele é Amar Bharat. Ele é hindu. E ele levantou seu braço direito em 1973, como um sinal de devoção a Shiva. E desde então, ele nunca mais abaixou o braço. Ele adora tanto a deusa Shiva, que ele colocou o braço para cima desde 1973. E nunca mais ele abaixou esse braço. Na religião hinduísta, isso é muito comum. Existem homens que eles fazem um voto, tem até um termo, eu esqueci o nome do termo em inglês, um voto de nunca mais se sentar e nunca mais deitar. Eles ficam em pé para sempre, em devoção ao seu Deus. Uma vez eu estava conversando com o pastor Lobo, e ele, antes de aceitar a Jesus, ele teve uma passagem ali pelo sincretismo mesmo. E ele falou: Rômulo, eu vi, não me contaram, eu vi. Os caras armaram uma balsa no mar, uma balsa. Colocaram uma BMW 0 quilômetro. Encheram de frutas, uísque, charutos, levaram para o alto mar e ofereceram para Iemanjá. E daí você olha às vezes para alguns movimentos na igreja e fala assim: nossa, não vou me envolver, capaz, é demais. O povo está adorando com intensidade. Isso porque não entrei nos muçulmanos que entram em aviões, se matam por amor a Maomé. O coração do homem tem a necessidade de adorar, e adorar com intensidade. O problema é que muitas vezes nós adoramos coisas erradas. O título desse sermão é A Verdadeira Adoração. E como a adoração é um pilar fundamental dessa igreja, você que está aqui, que é da Igreja Batista Sião, você precisa entender o que é adorar. Hoje de manhã nós falamos que adorar é se sacrificar. E eu quero que você entenda o que de fato é adorar segundo as Escrituras. O que você considera adoração? Isso é um erro muito comum na igreja, como eu disse, achar que a adoração é vir aqui cantar. É um jeito de adorar, mas como eu já disse, talvez um dos jeitos mais simples de expressar a adoração. Eu quero que você entenda que quando nós vamos para a palavra, a gente encontra pelo menos 4 formas de adoração ao Senhor. A primeira é utilizada uma palavra no Antigo Testamento chamado shaká. Essa palavra é usada algo em torno de 170 vezes no Antigo Testamento para expressar adoração. E o que significa o shaká? Significa o corpo que se curva. É dobrar os seus joelhos, é se prostrar. Você lê o Antigo Testamento, várias ocasiões, o povo se lançava. E não, para nós é até difícil entender, porque na nossa cultura, o se
Dobrar não é corriqueiro. Dificilmente você vai ver alguém dobrando seus joelhos diante de um rei. Mas para o Antigo Testamento, a expressão do corpo de se prostrar e reconhecer, porque quando você chega diante a uma autoridade e se prostra, você fica vulnerável completamente. Então, o shakar, a expressão do corpo, é uma das formas que você pode ver na palavra de Deus como adorar. Outra forma é abade, é uma vida que serve, é servir aquele Deus que você diz adorar. A sua vida como uma expressão de total serviço à divindade. Ninguém está falando de cantar aqui. Corpo que se curva, vida que serve, boca que declara. Aqui a gente pode colocar o louvor. E por último, oferta que custa. Tudo isso é adoração. E a minha pergunta já te provocando, o seu corpo, você é devoto de tal maneira que o seu corpo demonstra adoração ao Senhor? Você tem servido com intensidade porque você adora ao Senhor? A sua boca declara o quanto você adora a Cristo? E oferta? Tem custado para você adorar ao Senhor? Ou você tem vivido uma adoração rasa, superficial? Ah, pastor, a minha adoração semanal é vir aqui, cantar e ir embora. Adorei. Você não entendeu nada do que é adoração. Se essa igreja quer ter como pilar a adoração, você precisa entender o que de fato é adorar. E essas 4 dimensões precisam estar dentro de você, um corpo que se curva, que se rende, uma vida que serve, a boca que declara, e custe o que custar, eu adoro ao Senhor. De manhã eu falei mesmo, e eu vou repetir aqui. Muita gente eu conheço, Deus já me colocou em mesas com gente bilionária. Existem muitas pessoas que o Deus dele é mamon, vivem pelo dinheiro. Você adora a Deus? Adoro, mas não toca no meu dinheiro. Misericórdia. Você não deve servir ao dinheiro. O dinheiro serve ao Senhor através da sua vida. Você é mordomo daquilo que Deus tem dado. Esse entendimento tem que estar em você. Porque se o Espírito Santo soprar, você tem que obedecer. E nós, hoje de manhã, meditamos na vida de Abraão. A primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia foi lá em Gênesis 22, quando Deus pede para Abraão o filho que ele amava, Isaque. E sem questionar, Abraão fala assim: eu vou obedecer a Deus, eu vou sacrificar aquele que eu amo. E a palavra de Deus diz assim: ele foi adorar ao Senhor, sacrificando o filho que ele mais amava. Você sabe a história, não vou contar. Pergunta para você pensar é: se Deus pedir aquilo que você ama, você tem coragem de sacrificar em amor ao Senhor? É o trabalho, é o sonho, é a empresa, é aquela viagem que você planejou, é o dinheiro que você juntou a vida inteira. E se o Espírito Santo falar assim: doa para ofertar lá para o missionário na Coreia do Norte, você tem coragem de entregar? Ou você vai segurar a carteira e falar assim: Deus, eu te adoro, mas minha carteira não. Essa noite, eu quero que você leia comigo João 4, de 19 a 24,
que fala sobre a verdadeira adoração. É a história da mulher samaritana. E nós vamos ler só o final da história, a partir do verso 19, que diz assim: a mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeira lição que eu vejo nessa história é que essa mulher, ela entendeu quem era Jesus. Ela entendeu com quem ela estava dialogando. Olha ali no verso 19. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Você só pode adorar a Deus se você de fato reconhecer quem Ele é na sua vida. Quando você entende o tamanho de Deus diante do seu tamanho, você passa a adorá-lo. Porque você fala: como pode um ser tão grande olhar para mim tão pequeno? Como pode um Deus que tem tantas tarefas olhar e falar assim: eu te conheço desde o ventre da sua mãe, eu sei que você está precisando. Reconhecer é algo fundamental para que você possa ter um caráter adorador. Reconhecer que Ele é Deus. Nós, há algumas semanas atrás, falamos do Shema, que é uma oração judaica, que é uma parte da oração judaica. Toda vez que se começa, um judeu começa a orar, ele faz o Shema. E o Shema basicamente é: o Senhor é meu Deus, o nosso único Deus. Esse movimento de sempre reconhecer quem é Deus, você precisa fazer constantemente, porque, como a gente acabou de dizer, a vida vai te proporcionando coisas, e existe uma guerra onde a gente bobeou, a gente distraiu, nós tiramos Deus do altar e colocamos outra coisa. Eu posso citar várias coisas. O dinheiro já foi citado. Eu vou ser redundante, talvez, falando, eu já vi gente fazendo isso com filho. Eu já vi gente que colocou filho no altar do coração. Eu amo tanto meu filho, mas tanto, que eu não vou ficar 2 anos sem ir para a igreja. Só depois que ele tiver anticorpos, eu trago ele para a comunidade. Eu já vi isso acontecer. Eu amo tanto o meu trabalho, que eu não posso ter vida com Deus, porque eu trabalho muito. Sabe quem é o Deus dessa pessoa? O trabalho. Nós vamos criando ídolos. E o que acontece? O reconhecimento de que Deus é Deus, Ele é o nosso único Deus, Ele precisa ser feito todo dia. Todo dia. Eu brinco que às vezes a gente precisa aceitar Deus todo dia. Todo dia. Porque a vida vai nos colocando em lugares que daqui a pouco... Olha só o que está lá em Salmo 29:1. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, ou ainda poderosos, atribuam ao Senhor glória e força. Quando você lê Salmo, quase todos os salmos que são cânticos de adoração, começa com o reconhecimento: ó, quão grande o Senhor é,
Ó quão bom o Senhor é, ó quão fiel o Senhor é. Esse reconhecimento dos atributos divinos precisam estar em você todo dia. Todo dia. Porque só assim você vai conseguir adorar em espírito e em verdade, como a gente vai ver daqui a pouco. O segundo ponto desse texto é: todo lugar é lugar para orar. Todo lugar é lugar para orar. Ali existia uma rixa entre os samaritanos e os judeus, aonde se deve adorar, e aquela mulher questionou Jesus, ela era samaritana, e Jesus declarou no verso 21, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Jesus já estava ali antecipando aquela mulher que ele morreria, o Espírito Santo viria e seria liberado a adoração. Deixa eu falar um negócio. Você não precisa estar na igreja para adorar a Deus. Muito pelo contrário, o maior desafio de adoração é fora daqui. Aqui é gostoso demais. Todo mundo olha para o outro, santo, santo. Você é santo, santo, santo. É a reunião dos santos. Agora eu vou falar um negócio para você. Difícil é adorar lá no seu trabalho. Quando aquele irmão, irmão. Aquele usado do Satanás. Difícil é adorar quando a sua esposa faz um negócio que você não gosta lá dentro da tua casa. Quando seu marido esquece de fazer aquilo que você já pediu para ele há alguns dias. Difícil adorar lá. Aqui é uma delícia. Todo mundo bonitinho, roupinha, né? A adoração, ela não tem mais a necessidade de estar em um lugar específico. Isso aqui, gente, é só uma construção. Nós chamamos de igreja, mas a igreja são vocês. Porque Deus pode nos levar para outro lugar. Vai que a igreja cresce, a gente tem que ir para um estádio. Amém? Amém, ué. Isso é fácil. A gente tem mobilidade. Eu nunca vou me esquecer, primeira vez que eu viajei para fora do país, todo, meio perdido, assim, ansioso. E eu lembro que eu fiz uma escala no Panamá. Estava lá no Panamá, no aeroporto. E eu tirando foto, turista. Foto, pá. Daqui a pouco, eu nunca tinha visto aquilo, gente. Chega um grupo de muçulmanos, eles com aquelas roupas brancas. E eu fiquei meio assustado, o que vai acontecer, Daqui a pouco eles começaram a falar uns troços assim, e o que está acontecendo? Daqui a pouco um vem, estende um tapete no meio do aeroporto. No meio do aeroporto. Eles olham no relógio, viraram para um lugar, se ajoelharam e começaram. No meio do aeroporto. Vocês têm noção? E eu vou falar uma coisa para você. Você tem vergonha muitas vezes de falar que é crente. De falar o quanto você ama Jesus. Como Ele transformou tua vida. Não tem lugar para adorar o Senhor. Pode ser no restaurante, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar, no trânsito. Adore, traga a glória de Deus para aquele lugar. Olha só o que está em Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos. A gente estudou sobre a presença está em você, a adoração você carrega para onde você for. Não tem mais uma arca física. A arca da aliança, se alguém achar, vai ficar trilionário. Agora nós somos a arca, nós carregamos a presença. Logo nós podemos adorar em qualquer lugar. Terceira lição,
Ser adorador é a sua identidade. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo. No verso 23, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Pesquisando, entendendo sobre a etimologia dessa palavra adoradores, a gente descobre que a palavra utilizada aqui nesse texto é uma ocorrência que aconteceu uma única vez no Novo Testamento. Era algo muito forte, que tinha a ver com o adorador ter isso dentro de si. Quando nós aceitamos a Jesus, e quantos aqui já aceitaram a Jesus como Salvador das suas vidas? Amém. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele muda a nossa identidade, e nós de fato passamos a ser adoradores naturalmente do Senhor. A nossa natureza é transformada e nós começamos a adorar ao Senhor de maneira genuína. Eu gosto muito de caminhar com gente recém-convertida. Não sei quantos aqui já caminharam com alguém recém-convertido. Vocês já viram a paixão que eles carregam? O amor, a devoção. Infelizmente, ao longo do tempo, isso vai se perdendo, vai se esfriando. Por isso que é importante o avivamento no seu coração. Caminhar com gente nova convertida é um negócio lindo, porque a devoção a Deus, o temor, a reverência, é algo incrível. Mas infelizmente o tempo passa e a gente esquece que o nosso DNA clama por sermos adoradores do Senhor. Por fim, a palavra utilizada em espírito e em verdade, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. No verso 24, diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estudando profundamente o texto, muitos teólogos dizem que talvez foi mal traduzido, e a melhor tradução pudesse ser: o adorem no espírito da verdade, porque não são duas coisas, em espírito e em verdade, é uma coisa só. E quando eu paro para pensar nisso, você precisa entender que o nosso Deus é um ser espiritual. Deixa eu falar um negócio. Nós vivemos na dimensão espiritual. Você vive guerra espiritual, batalha espiritual, tudo é espiritual. Por isso que eu tenho dito e redito e vou morrer dizendo: as nossas vitórias serão dadas de joelhos dobrados, porque tudo é espiritual. A gente ganha as coisas aqui, clamando ao Senhor. Não é pela força do seu braço, porque se você achar que você ganha as coisas pela força do seu braço, você vai se frustrar, você vai cansar. Agora, quanto antes você entender que Deus é espírito, você é espiritual. Quanto antes você entender que existe uma dimensão espiritual que faz com que as coisas aconteçam, mais rápido você vai vencer. Olha o que está escrito em Mateus 18:18. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Deus é espírito e nós precisamos adorá-lo em espírito. Não só em espírito, mas nós precisamos adorá-lo na verdade. Adorar na verdade é adorar de acordo com quem Deus efetivamente se revelou ser no seu Filho. Olha o que está em João 1:17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo.
Deixa eu deixar mais claro para vocês. Você precisa adorar com todo o seu espírito, clamando pelo Espírito Santo de Jesus. Ponto. Adorar em espírito e em verdade simplesmente é clamar: Espírito Santo, vem! Nós te amamos, a nossa devoção está em ti. E eu não acho isso complexo. Nós que às vezes lemos a palavra e deixamos ela um pouco... É muito simples. Adorar a Deus é adorar com o seu corpo, adorar com o seu entendimento, adorar com tudo que você tem, adorar de maneira sacrificial, falando: Deus, eu não me importo de sofrer por amor a Ti, porque tudo que eu possa viver é tão pouco pelo que o Senhor viveu. Por isso que nós temos que adorar diante de Cristo Jesus, porque é Ele que revelou todo o amor do Senhor para conosco. Ele não precisava ter vindo, Ele não precisava ter morrido, sofrido. Daqui a pouco a gente vai fazer a ceia e a gente vai honrar o sacrifício de Jesus. Ele não precisava, mas Ele fez. E por Ele ter feito, nós vamos adorá-lo. Deixa eu falar um negócio. A palavra de Deus, nesse texto que lemos, não diz que Jesus, que Deus procura adoração. Ele não procura, sabe por que ele não procura? Porque no céu é um lugar de constante adoração. Os seres viventes, estão todo mundo adorando o Senhor lá. Ele não sente falta da adoração. Por isso que no texto ele fala assim: eu procuro adoradores que me adoram. Ele não procura adoração, porque adoração ele já tem. Ele quer você. Não sei se você entendeu. No final das contas, Deus só fala assim: eu procuro você para me adorar. E eu vou falar um negócio para você. Adorar a Deus vai salvar a tua vida. Essa semana eu até testemunhei no encontro de quarta-feira. Foi uma semana que eu orei muito. Graças a Deus. Eu estava meio aflito na quarta-feira, era umas 5 da tarde. Coração pesado. Estava ali na sala. Eu ajoelhei. E eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor tire de mim esse peso. Não sei quando já sentiram esse peso. Alguém já sentiu esse peso? Me ajoelhei, troço pesado. E o Espírito só falou: só me adore. Eu não pedi nada. Porque a gente tem um hábito de criar uma relação com Deus. Deixa eu orar. Senhor, me dá mais trabalho, me dá mais dinheiro, me dá... Eu simplesmente ajoelhei e falei: Deus, o Senhor é bom. O Senhor é fiel e a vida inteira eu provei da sua fidelidade. E eu só estou aqui para adorar o Senhor. Fiquei uns 30 minutos ajoelhado. Quando eu disse amém, parecia que aquele caminhão que estava nas minhas costas tinha saído. A leveza do Espírito estava transbordante em mim. Por isso que Jesus fala: lance sobre mim todo o fardo pesado. Pegue o meu jugo que é suave. Quando nós temos o hábito de adorar a Deus, você vai viver leve. Porque você vai reconhecer que é Ele, não é você. Você não vai cansar tanto, cara. Não precisa viver cansado, sobrecarregado. Se você está nessa condição, é porque você não está adorando ao Senhor. Você está querendo fazer na força do seu braço. E eu vou falar, não vai rolar. Vai ser difícil. Essa noite, eu quero orar por você. Porque um dos nossos pilares é a adoração. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Quem Deus é para você? Talvez você está tão no automático
Nasci na igreja, pastor, nunca parei para refletir. Agora é a hora. Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Porque esse reconhecimento pressupõe adoração. Se você não reconhece, você não vai adorar. E a gente vai terminar esse culto adorando. Queria que você fechasse seus olhos por um instante e pensasse quem Deus é para você. Começa a pensar. Começa a clamar pelo Espírito. Fala assim, Espírito Santo, não faço ideia, me revela. Quem Deus é para você. Pensa na tua história, desde que você nasceu. Como Ele tem se revelado. Ele tem revelado a sua bondade, sua fidelidade. Quem Ele é para você. Começa a falar com Jesus. Começa a clamar ao Santo Espírito. Nós vimos que uma das formas de adorar ao Senhor é se curvando, se entregando e reconhecendo, se mostrando vulnerável diante dEle. Eu quero te convidar a fazer isso. Se essa noite você quer de fato ser um adorador verdadeiro, te convidar a se ajoelhar como forma de rendição, curvando o seu corpo. Se você não pode, Deus sabe do seu coração. Mas se você pode, quero te convidar a se ajoelhar. Se ajoelhar diante de Deus. E agora é tempo de adorar ao Senhor, por Ele ser o seu Deus, o seu único Deus. Se você quiser levantar sua voz e clamar, se você quer ficar em silêncio, fique à vontade, mas agora é o teu tempo de adoração. Espírito Santo de Deus, nós estamos com os nossos joelhos dobrados, como forma de reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus. Pai, essa igreja é uma igreja que entende que precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E nós faremos isso, Pai, até que o Senhor venha. Nossa vida será marcada por uma vida de adoração radical ao Senhor. Os meus irmãos estão de joelhos dobrados e eu venho clamar
para que essa semana eles possam viver uma adoração genuína, aonde o Senhor os colocar. Que a adoração seja a nossa marca, uma adoração sacrificial, que entrega, que obedece, que faz. Pai, com os nossos joelhos dobrados, nós reconhecemos que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel. Pai, nós não merecemos nada, porque tudo que a gente precisa, o Senhor já nos deu na cruz de Cristo. Pai, nós entendemos que tudo é espiritual e liga aqui nessa terra. Pai, nós ligamos aqui nessa terra um tempo de avivamento. Nós nos unimos em oração, clamando por um avivamento pessoal, que a sua presença seja manifesta nas nossas vidas, Pai. Deus, se existem irmãos meus aqui, com outra coisa no altar do seu coração que não seja o Senhor, quebra todo ídolo do coração que não seja o Senhor, quebra. Nós não aceitamos adorar outra coisa que não seja a Ti, Pai. Pai, eu sei que existem irmãos e irmãs aqui, aflitos, coração pesado, que eles entendam que adorar ao Senhor traz leveza de alma, traz libertação, cura. Pai, que nós possamos ser adoradores, que a gente